Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Inovativos. Eu sou a Mafê Luvisoto e eu estou muito feliz por conduzir mais esse bate-papo aqui, desta vez sobre pagamentos invisíveis que trazem resultados visíveis. Cada vez mais as empresas estão querendo trazer essa experiência para o cliente cada vez mais simplificada, mais fácil, para que o pagamento seja feito de uma maneira praticamente imperceptível. Eu vou começar aqui esse bate-papo trazendo dados do estudo, o World Pay Global Payment Report de 2024, que diz que as carteiras digitais já representam 50% das transações globais de e-commerce. E esse estudo mostrou que foram movimentados, olha só, quase 14 trilhões de dólares só no ano de 2023. E aqui no Brasil, a gente tem o Pix, né, que já corresponde a 30% das transações online. Bom, para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui um time de peso. Olha só quanta gente que está aqui hoje para bater um papo sobre pagamentos. Eu tenho o prazer de receber aqui o Edson Lopes, que é CEO da Flixbus. Tudo bem, Edson? Obrigado pelo convite. Bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Também com a gente o Rodrigo Ratacasso, que é Senior Product Manager da RD Saúde, que compreende a Raia e o Drogasil. Tudo bem? Olá, obrigado pelo convite também, feliz de estar aqui. Muito bem. Também Nobil Barreira, que é CFO da Assistcard. Bem-vindo, Nobil. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Muito bem. Vamos a conversar em portunhol, então. Sim, como não? Também o Fábio Murakami, que é diretor de produtos da Magalu Pay. Bem-vindo. Muito obrigado. Satisfação estar com vocês aqui. Então, eu devia ter deixado a Leire aqui no começo, né? Primeiras damas, mas acabou ficando para o final. Imagina. A Juliana Campos, que é VP de operações da WorldPay. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com esse time de peso aqui também. Hoje, na WorldPay, qual que é o seu trabalho exatamente? Assim, como que é o seu dia a dia lá? Boa. Tá super conectado com o tema. Hoje eu sou VP de operações, responsável por todo o fluxo de autorização, liquidação, uma parte de contestação de vendas e prevenção à fraude também. E eu diria que, de uma forma bem simplificada, o meu principal objetivo é fazer com que o fluxo de pagamento seja fluido, de forma que os merchants que se conectam com a gente tenham maior conversão de vendas, menor abandono de carrinho e que, obviamente, o portador consiga finalmente obter aquele produto ou serviço que ele tanto deseja. Não poderia ter outra convidada, então, para hoje representando a WorldPay. Espero que seja um papo bacana, porque é uma praia que eu gosto muitíssimo. Excelente. Nobil, um pouquinho da sua carreira, o que você faz hoje? Eu trabalho na Assistcard, seguro de viagem. É uma companhia suíça, inicialmente. Hoje pertence a um grupo americano. Há 50 anos aqui no Brasil, e de alguma maneira sempre incorporando inovação. No mercado somos líderes de seguro de viagens, e então todos estos temas de payment são coisas caras para nós, porque realmente hacen o placer de la compra e hacen a la venta del produto, ¿no? Entonces, son muito importantes y nosotros tratamos de incorporar al día a día de la compañía todas las herramientas posibles. Así que obrigado novamente pelo convite. Muito bem, vai render. E você, Fábio? Eu sou do Magalu Pay. O Magalu Pay é um braço de produtos financeiros do varejo, né, do e-commerce marketplace. Tem bastante segmentos que eventualmente não ficam tão vistos para o mercado, mas o Magalu Pay ele tem uma carteira de cartões de mais de 5 bi de ativos, tem uma operação de consórcio também, que deve ser a sétima ou oitava, acho que talvez a sétima ou oitava operação em tamanho. A gente tem uma operação de conta digital de mais de 12 milhões de contas, tem conta PJ com seller. E nosso objetivo no final do dia é gerar mais conversão, né? A gente precisa trazer crédito, trazer facilidade de pagamentos para gerar mais conversão para a operação que vem do varejo, né? Então, prazer estar aqui. Acho que o tema tem bastante coisa para a gente poder trocar juntos aqui. Com certeza. Rodrigo? Bom, eu atuo no grupo da Droga Raia e Drogasil, nos sistemas de checkout, frete e pagamentos. A gente sabe que no varejo, cada vírgula de conversão de checkout é alguns milhões a mais de receita que a gente coloca para dentro de casa. Então, é um tema muito caro para a empresa, ainda mais que o digital hoje é 1/5 da receita da companhia. Então, só o digital da empresa já é o quarto ou quinto maior grupo de farmácia do Brasil inteiro. Então, a grande responsabilidade de processar todas essas vendas e espero poder contribuir aqui também com a conversa. Muito bem. Edson?
Obrigado por me receber mais uma vez, é um prazer estar com esse time de peso. Eu sou CEO da Flixbus aqui no Brasil, é a maior empresa de transporte rodoviário do mundo. Aqui no Brasil a gente está caminhando uma trajetória interessante. Já usei. Ah, legal, que bom. Espero que a experiência tenha sido boa. Se não tivesse sido, você me conta depois. Agora no podcast não. Então, na minha trajetória, eu sou engenheiro de formação, trabalhei bastante tempo no time de lançamento da Uber aqui no Brasil, então foi um dos primeiros cases que eu participei direto lá. Liderei a área de pagamentos durante um tempo, então é uma interseção que eu tenho com essa área de discussão. E hoje, assim, hoje nós somos, sem dúvidas, a empresa de transporte rodoviário no Brasil que tem um percentual de vendas maior no digital, né? Somando app, web, etc. E parte disso realmente é ter uma experiência de compra otimizada, rápida, e a gente pode entrar um pouco mais de detalhes quando for responder as outras perguntas ao longo da conversa. Com certeza, vou puxar essas perguntas para você. Ju, eu queria começar com você explicando um pouquinho o que são esses pagamentos invisíveis. É quando a gente não percebe que está comprando. Pois é, praticamente isso, Mafê. Pagamentos invisíveis, que é um termo que a gente tem usado muito na indústria, ele está relacionado à redução de fricção, de atrito no momento da compra. E a gente sabe que com o passar dos anos, com o crescimento do digital, o crescimento da fraude, a indústria, de uma forma geral, tentou se proteger, criando uma série de camadas para prevenir, para evitar ter problemas, mas algumas dessas camadas acabaram gerando fricção e, aliás, alguns métodos de pagamento ainda têm algum grau de atrito. Então, quando a gente fala de pagamentos invisíveis, por exemplo, a gente está conectando esse fluxo que, no passado, tinha um grau de atrito relevante, conectando com uma experiência mais fluida. Poxa, eu estou em determinada plataforma querendo comprar um produto ou serviço, eu não quero ter problema, não quero ter que digitar 350 números, eu quero que isso seja fluido, transparente, porque no final do dia eu só gostaria de ter o meu produto ou serviço o mais rápido possível. Então, quanto mais imperceptível, mais fácil é para o consumidor adquirir aquele produto ou serviço e, obviamente, se a experiência dele durante esse fluxo for uma experiência fluida, obviamente ele volta, obviamente ele vira um cliente recorrente. Então, pagamentos invisíveis estão diretamente conectados com a fluidez do fluxo ao ponto dele ser quase imperceptível. Muito bem, Nubil. Então, isso é a parte estratégica da empresa para poder vender mais, né? Porque deixa um produto ali no carrinho, porque está difícil de concluir a compra e muita gente acaba desistindo. Sí, muchas veces es ahí donde traba la compra, ¿no? Y la persona en esa dúvida de colocar los datos o no colocar los datos, termina, bueno, después concluo la compra y queda mucha coisa en el carrinho, y más en un producto como el nuestro, que es un producto que en el marketing falamos, no es un producto desechado, ¿no? Uhum. Yo compro un perfume y yo mostro para mis amigos que compré un perfume, compro un carro, mostro, mas cuando vas a comprar un seguro, usted tiene cierta resistencia en la decisión. Lo que guía la compra de un seguro es la responsabilidad de la persona de alguna manera anticipar un posible evento no futuro. Entonces, la compra de un seguro siempre está rodeado de mucha inseguridad, ¿no? Entonces, no tenemos que transmitir seguridad. Y creo que estos medios de pagamento lo que hacen es eso. En toda la línea de compra tiene que haber seguridad de parte del cliente. Y esto creo que le da el saber que tiene registrada su cartón o su medio de pagamento, que va a operar con seguridad. Eso creo que trae más una seguridad en el proceso de compra. Muito bem. Fábio, então é parte da estratégia, né, de venda você ter esse pagamento mais simplificado para o cliente mesmo. Como que você enxerga isso? Sem dúvida. E só casando um pouco dos pontos que a Juliana e o Nubil colocaram, tem uma questão com relação à jornada, ela não pode estar somente centrada em você gerar segurança, captar dados no momento do pagamento, né? Você tem uma construção da relação onde você vai capturando dados e qualificando o cliente para que nesse momento que ocorra de fato a operação de pagamento seja uma operação imperceptível dentro da medida do possível, né? Obviamente você tem que transmitir com segurança para o cliente, né? Porque ele está deixando armazenado um cartão, que vai virar um token, uma credencial, ele tem que ter a segurança depositada nesse canal, né? Mas essa relação você vai construindo no momento inicial e passando para a etapa final de pagamentos, né? Não é um processo que você pode deixar toda a etapa, né, na última instância de clicar no botão do pagar, né? Que aí o processo fica muito moroso, muito lento e você cria muita fricção, né? E quando a gente fala de desperdício, né, quando a gente fala de conversão, para o varejo, para uma operação como a Siscred, você tem um custo de captação super alto, né? Então, se você chega na etapa final
e perde-se clientes, gera uma frustração tremenda, além de estar jogando dinheiro fora, né? Mas além da questão aí de que a gente está falando um pouco sobre checkout otimizado, de conectar essas etapas, né? Segurança, você tem também opções de pagamentos, que eu acho que é outro ponto que a gente pode falar depois, né? E vocês têm esses dados, assim, das pessoas que colocam no carrinho e acabam desistindo? É uma porcentagem relevante? Você tem os dois. Você tem essa questão de desistência, o processo vai recapturar antes do pagamento, e aí tem outros elementos. Aí né, chega o e-mail, né? Estamos esperando. O carrinho está não sei ali. se vocês fazem isso, mas muita gente acaba colocando no carrinho a preferência de um item, depois vai voltar, fazer uma pesquisa e tudo mais, né? Uhum. Então, se você, de fato, consegue ser mais eficiente, talvez você abrevie esse processo, né? E tem uma segunda etapa de diluição que a pessoa inseriu o cartão, por algum motivo aquele cartão não tem um limite, e aí como é que você faz? Você poderia dar um pagamento combinado? Você poderia ofertar um cartão próprio? Você poderia, eventualmente, indicar que teve um cartão que tem maior probabilidade de compra? Então, tem uma parte de inteligência nesse processo que pode ser trabalhada para tornar o processo mais rápido e fluido, né? Mas a gente tem esses indicadores. Você tem um aumento de perdas iniciais e tem o perda por meio de pagamentos, né? Uma das coisas que a gente procura atuar super forte para poder reduzir, né? Pois é. E Rodrigo, nessa área de farmácias, né, de drogarias, a gente vê cada vez mais as pessoas comprando online mesmo, né? Tem o delivery e tem diferentes idades de consumidores. Como que vocês viram esse crescimento e estrategicamente esse investimento mesmo em ter pagamentos mais simplificados? Sim, é um grande desafio, porque na visão do cliente, uma pessoa que está querendo comprar uma amoxicilina ou um medicamento, ela não está comprando uma roupa para uma festa, né? É a mesma coisa do seguro, né? Ela está com dor de garganta, o filho está com febre. Então, existe uma dor que a jornada ela precisa ter ainda menos fricção. Porque é isso, para o cliente é um absurdo. Ele já teve que ir no médico, pegou a filha do médico, do consultório, recebeu o pedido médico, ele às vezes teve dificuldade de achar na busca, porque tem laboratórios diferentes, dosagens diferentes, formas farmacêuticas diferentes. Ele já foi um guerreiro de chegar no checkout. E aí ele vai ter um problema com pagamento? É duro, né? E como você falou, para a empresa, na visão do cliente é difícil. Na visão do negócio é mais difícil ainda, né? A venda que você perde no pagamento é a venda mais doída que existe. Você já teve o custo de captação, você já teve o custo de todos os sistemas que o cliente utilizou, e aí você perde uma conversão. Então, essa visão da conveniência, ela faz parte da estratégia do negócio, assim. A métrica que guia tudo que a gente faz é LTV. A gente precisa construir uma boa relação hoje para que o cliente volte no futuro, e uma boa jornada digital faz parte disso. E aí você falou de retorno e de investimento, ela vem dos dois lados, assim. Então, trazer uma estratégia digital com certeza impactou recorrência, que impactou a LTV, mas existe muita oportunidade de despesa e custo também nessa jornada para o negócio, né? Uma transação de Pix, ela custa muito menos que uma transação de cartão. Uma transação com carteira digital, com liability shift, você não vai ter o risco e custo de chargeback. Então, quando você faz a conta matemática, né? A empresa precisa ganhar mais dinheiro e gastar menos, sempre. Então, essa questão de checkout otimizado, de pagamentos invisíveis, ela está no centro de fazer o negócio ser mais rentável. Ainda mais para quem vai comprar remédio, às vezes precisa até subir a receita, né? Sim. Então, quanto mais simples, melhor. Sim. Bom, a gente está falando aqui de seguro, de remédio. Agora, o ônibus você está indo para viajar. É uma beleza. Tá feliz. Eu acho que assim, ônibus também não é tão desejado assim quanto avião e outros produtos, tá? Tem alguém da aviação, isso é legal, porque 15 deles de conversão de pagamento é um negócio bem, bem confuso, são valores mais altos, mas enfim, é uma conversa para ter outra vez. Eu costumo falar de flow de pagamento da seguinte forma: tem 3 balanços que a gente tem que fazer. O primeiro deles é você balancear entre coletar dados do cliente para fazer CRM, para melhorar a segurança, e você reduzir fricção, porque quanto menos dados, melhor. Mas tem que encontrar um balanço. O segundo ponto é um ponto que ele trouxe muito bem, que é a questão de quais métodos de pagamento oferecer. E como balancear isso? Porque o Pix é um custo baixíssimo. A gente quer que todo mundo compre Pix, mas se você não oferece parcelamento de cartão de crédito, as pessoas não vão comprar. Mesmo passagem de ônibus, que é barato, tá? Então, a passagem mais cara que eu vendo é R$1.000, uma rota de 2 dias de viagem, no final do ano. Então, é muito complicado.
Assim, e ainda assim é muito usado parcelamento, até pelo perfil do usuário, do comprador de passagem de ônibus, tá? Que é uma renda mais baixa. Assim, tem uma interseção que nem tem acesso a cartão de crédito, mas muita gente precisa. O terceiro ponto, fora os métodos de pagamento que você tem que ter, e a questão do balanço entre coletar dados e não coletar, é a questão da aprovação do pagamento. Isso está muito dentro do cartão de crédito, né? Então, você vai ter países como a Europa que vão oferecer, então vão ter parcelamento, mas a taxa de aprovação do cartão de crédito lá na compra é 90%. Que no Brasil, no caso da FlixBus, a gente chega a ter menos de 80%, que não é um benchmark legal, mas é porque o perfil do meu cliente tem uma complexidade muito grande para a questão da aprovação do cartão de crédito. Então, hoje são esses três fundamentos, né, que eu olho na hora da conversão. É o balanço entre coletar dados e não coletar, é a questão de quais métodos de pagamento oferecer e dentro desses métodos de pagamento, como você garantir uma conversão maior. Se você tem excelência nessas três partes, eu acho que em termos de fluxo de pagamento você está conseguindo avançar bem. Perfeito. E, Juliana, se você tem isso, é um ganha-ganha para os dois lados, né? Tanto para o cliente que vai comprar de uma forma simplificada e para a empresa que vai, enfim, otimizar os serviços e vai ter mais rentabilidade também. Sim, super, super. O assunto dos pagamentos invisíveis e a conexão desse assunto com a conversão de vendas é direto. Puxa, ter uma gama de diferentes métodos de pagamento, como todo mundo colocou aqui, é uma equação das mais importantes, porque você consegue, obviamente, como a gente já mencionou, atingir diferentes públicos. E é bem importante conectar o tema de pagamentos invisíveis com resultados, como o Rodrigo bem colocou aqui na mesa. No final do dia, é um investimento inicial que se converte em receita no final do dia. Então, puxa, em algum momento eu vou coletar dados de uma forma equilibrada, em algum momento eu vou fazer investimento em diferentes métodos de pagamento e até ferramentas de prevenção, mas no final do dia, como a gente já colocou aqui na mesa, estamos falando de um resultado no P&L da companhia que vai trazer mais conversão e, consequentemente, mais receita. Não é uma conta fácil, não é uma equação simples, porque, afinal, a gente está tentando fazer essa experiência ser fluida de A a Z, né? Não tem nenhum processo de fricção, porque, como a gente já falou, custou para captar esse cliente, custou para ele colocar o produto no carrinho e eu não posso perdê-lo ao final do processo. Então, não é uma equação simples, porque a gente precisa cuidar da experiência de compra de A a Z, mas ao final do dia, quando a gente consegue acertar, eu diria, a mão nessa equação, a gente consegue observar resultados muito positivos do ponto de vista de P&L. Então, para mim é uma conexão direta com o resultado financeiro da companhia. Parece que a gente está falando só de checkout, parece que a gente está falando só de experiência de compra, mas no final do dia, quando a gente conecta isso com pagamentos, com a variação dos métodos, com a redução da fricção, e às vezes, a gente fala aqui de redução da fricção, às vezes a escolha do método de pagamento faz com que você tenha esse fluxo de forma muito mais fluida. E no final do dia isso se converte em venda, eu diria, de forma bastante didática e simplista. Muito bem, eu queria ouvir de todos também sobre esse assunto. Vocês percebem uma diferença a partir do momento que vocês começaram a simplificar mesmo as vendas em maior conversão? Sim, ahora escuchaba a ella y pensaba, yo estuve algunos años aquí en Brasil, mas antes de llegar a Brasil, yo ayudaba a la unidad a desenvolver, ¿no? Y en 2016 nos teníamos 4 operaciones con cartón de crédito por mes y no teníamos herramienta y no necesitábamos para 4 operaciones. Pero en aquel momento dijimos, cara, esto está evolucionando muy rápido, ¿no? Hoy el 70% de nuestras operaciones, de nuestro ingreso de receita llega a través de operaciones con cartón de crédito, ¿no? Y va, no tiene el teto va a ser el 100%. Entonces, este tipo de situaciones dentro de las empresas muchas veces no tienen la importancia que debería tener. Es mucho más fácil hablar de marketing, de distribución, canal, de fuerza de venta, todo ese papo es muy importante. Y dejamos para el final el medio de pagamento. Y el medio de pagamento muchas veces define o no el final de este proceso, de este percurso, que es como vos falaron, muy caro, ¿no? Entonces, creo que a poco deberíamos ir invirtiendo a responsabilidad de los medios de pagamento, de la participación de los medios de pagamento en el proceso de compra. Y deberían tener una importancia mucho mayor de la que hoy tienen en nuestra compañía. Esto define, ¿no? Ni todas las decisiones de marketing definen, pero esta claramente define y por lo tanto tiene que estar muy ayornada,
Para investimento, ¿no? Y para investimento. Entonces, en compañías grandes como las de nosotros, donde Brasil tiene una particularidad, si comparamos, você que está viajando me va a acompañar, Brasil hoy está en un topo de América Latina en medio de pagamento. El desenvolvimento que ha tenido Brasil innovou em Pix, ningún país de América Latina Somos tiene um Pix. exemplo, né? Você operava em cartão de crédito, você chega à Argentina com um cartão de crédito, eu sou uruguayo, así que vou falar muito respetuoso da Argentina, e você sentia o teléfono dando voltas para pedir a aprovação, sentia aquele teléfono analógico, não? Então, o Brasil sempre estuvo no topo, e às vezes que as casas matrizes compreendam que nós estamos em outra linha, estamos em outro nível de dificuldade frente à operação, es muy difícil. Entonces, esto nos lo tenemos que llevar para toda América Latina, no solo Brasil, y es muy importante. Na Argentina já é bem forte esse pagamento instantâneo também, né? Sí, pero es novo. Todavía no tienen la realidad del Pix. No, eles operar con cartón de crédito es algo que es más dificultoso para nos, ¿no? Ahí el dinero vivo hoje tem uma presença que não tem aqui no Brasil. Eu não lembro quando fui a última vez a um cash del banco a retirar dinheiro. Honestamente, não lembro quando foi, porque já não necessitávamos nem para pagar a pipoca na praia, não, nada. Não? Nada. Nem para dar caixinha, nem para dar, né? Sua pergunta, Mafê, com relação à influência, né, no relacionamento, quando você observa o tipo de produto financeiro que esse cliente tem, no caso do Magalu, né, conosco, muda até a relação de compras, né? Então, se ele tem um cartão de crédito do Magalu, ele é um cliente que tem uma recorrência muito maior, porque esse cartão dá benefícios para ele, tanto com relação a parcelar, com relação a cashback. Então, é um cliente que tem uma fidelidade maior, né? Mesma coisa de carnê. A gente tem uma operação de carnê que já tem algumas décadas, né? E aí você pega um público que, eventualmente, o primeiro contato com o produto financeiro vem através do varejo. O varejo dá uma forma de financiar e fazer esse processo acontecer, né? O tipo de fidelização que você construi com esse cliente, depois você vai fazendo uma subida de produtos, né? Oferecendo outros produtos e até indicando outras opções de pagamentos, torna um processo super chave. Então, tem uma questão de relacionamento que é construída, tem uma questão de custo também, dependendo do método que você acaba fazendo, tem uma questão de custo que você tem que estar orquestrando, e tem situações onde a questão do pagamento entra como um motivo de vendas, né? O Magalu, ele tem duas operações promocionais recorrentes, né? Uma no início do mês, a gente chama de payday. Então, assim, no início do mês, a pessoa está com o salário, então, ok, está com o salário, a gente vai estimular o Pix, você tem um desconto interessante, 7 a 10% na compra do produto. Então, você tem um pico de venda. Finalzinho, parcelinha, porque se já pagou, já não tem tanto discurso disponível. Só que a gente passava no cartão próprio. No cartão próprio, ele tem um custo menor de processamento para a gente. Então, quando você fala de produtos financeiros, é hiper estratégico, tanto com relação à parte promocional de vendas, quanto à parte de relacionamento e a parte de custos. E essa questão que você falou da fidelização é impressionante, porque se você já está ali e dentro da loja, com seus dados, já é fácil, você compra rapidamente, você não vai ter o trabalho de ir para uma outra loja, sendo que você já gosta ali das roupas. A mesma coisa com drogarias, né? Você já tem ali o seu cadastro, já é fácil de comprar. Então, você nem quer, às vezes, checar se em outra farmácia é mais barato ou não, porque você já vai nessa que é fácil, né, Sim, Rodrigo? E numa visão de longo prazo, a geração atual, que já nasce conectada, se hoje a gente não lembra da última vez que foi no caixa sacar dinheiro, isso para o futuro é uma tendência cada vez mais em declínio. Então, a estratégia que a gente constrói hoje de negócio, de produto, ela precisa ter essa visão de público que cada vez é mais digitalizado, que cada vez está em mais carteiras, está em mais produtos, tem mais opções. E a gente, enquanto varejo, precisa ter essa visão de apertar uma gama ampla que consiga prender o cliente nessa conveniência. E você perguntou sobre a questão de como que isso retorna para o negócio também. E aqui eu acho que é bem relevante o papel da disciplina de produto, né? Você coloca um novo meio de pagamento, você faz o teste, você mede para um público específico a incrementalidade. Então, agora no app, 2% do público está lançando uma carteira nova, e você vê que essa carteira, por exemplo, tem uma opção melhor de parcelamento, e você vê quanto de receita que antes não acontecia, acontece, que é incremental.
E no nosso caso, essa receita incremental hoje está pagando conta de muitos times de produto, desenvolvedores e tal, porque é uma tese de negócio que já é comprovada e que já se paga. Parte do orçamento da empresa vem dessas inovações que de fato geram mais receita ou reduzem custos para o negócio. Quero te ouvir também, Edson. Legal. Assim, um ponto que foi trazido muito interessante sobre o quanto o Brasil está à frente em termos de métodos de pagamento, né? Acho que não é só na América Latina, acho que no mundo todo. O que é interessante disso? Que no Brasil a gente tem muitas opções de pagamento que tem custos mais baratos, como o Pix. O Pix hoje, no caso do mercado de ônibus, pelo menos no meu caso, é 50% das vendas. Mesmo a gente tendo um share muito online. Eu não estou nem falando das vendas offline, que aí o Pix é dominante. Mas dentro do online é 50%. Porque é um ticket mais barato. Assim, vocês vendem geladeira na Magalu, a gente vende passagem de ônibus, é mais barato. Acho que faz um paralelo melhor com o seguro, talvez. Eu não sei se é muito vendido no Pix, mas no meu caso, falou muito de cartão de crédito, mas no meu caso, o Pix hoje é muito relevante. Então, assim, o Brasil está muito na frente. Então, e hoje o investimento para ter alguns métodos de pagamento como o Pix é muito baixo. Então, assim, qualquer empresa consegue ter Pix online hoje em dia. O desenvolvimento que você tem que fazer, as fornecedoras que você precisa por trás para ter um parcelamento de cartão de crédito, também é muito fácil hoje em dia. Então, hoje, o Brasil está muito na frente. Quando a gente fala de investir, às vezes a gente tem que investir muito mais na experiência do funil, em construir uma infraestrutura de dados que funcione para fazer CRM, que funcione para fazer checagem de fraude. Muito mais, isso é um investimento que você tem que fazer. Agora, quando você fala de investir em ter métodos de pagamento, no Brasil, assim, claro, construir uma carteira digital, assim, com uma conta cliente, tudo isso tem que ser feito de forma muito pensada, exige um investimento em tecnologia, mas ter os métodos de pagamento, qualquer e-commerce no Brasil hoje consegue ter. Você coloca o Brasil muito na frente dos outros países, nessa primeira frente que eu trouxe de conversão de pagamentos, e o investimento para ter isso é muito baixo, né? Agora, quando você fala realmente de construir uma infraestrutura, um second factor authentication, alguma coisa do tipo, aí você tem que construir infraestrutura de tecnologia, você tem que entender como guardar os dados do seu cliente, tem uma questão de segurança de dados, proteção de dados hoje em dia que é muito relevante. Essa parte é mais chatinha, vamos dizer, de você construir a infraestrutura. Agora, ter um método de pagamento, ó, você vende uma banca de jornal, você vai começar a vender online, que existe, tá? É um case. Tem banca aqui em São Paulo, banca de tabaco, etc., que vende online, tá? Não só iFood, eles têm o site deles, o checkout deles. Isso é incrível, né? O cara viu que não tinha mais ninguém parando, o cara monetizou o negócio dele de outra forma. Esse cara consegue ter soluções terceirizadas hoje para ter um fluxo de pagamento, ele não vai construir uma infraestrutura de conta cliente, etc., como a Magalu tem, que para mim é uma das melhores do mercado, tá? Mas ele vai conseguir fazer um negócio otimizado do ponto de vista de pagamento. E é incrível como fintech no Brasil é um negócio bem diferente de fora do Brasil. Assim. Aqui você tem infinitos provedores bons, cara, você consegue fazer um negócio muito bem feito. A gente está falando de um tema que, diferente de muitas outras coisas dentro da área de tecnologia, o Brasil está na vanguarda. Você colocou a América Latina, mas eu vejo o Brasil à frente de praticamente todos os países da Europa. Acho que tem os países bálticos que estão na nossa frente nesse sentido. Sudeste Asiático tem muita coisa boa, mas quando você fala de África, Américas, até contando os Estados Unidos também, e grande parte da Western Europe, né, a Europa que a gente fala mais aqui, a Europa Ocidental, pode ter certeza que o Brasil talvez seja o top 1 aí do mundo. Bom, ele tocou num tema bem importante que é a segurança. Legal. Né? E tem uma ferramenta que é bem importante, que é a 3DS, né? Gostaria que você falasse sobre esse investimento, que é importante ser feito, quando fazer esse investimento. Boa, boa. Eu acho que vale, se vocês me permitem, dar um passinho para trás para explicar o que é o 3DS, só tentar colocar todo mundo na mesma página, mas o 3DS, eles são 3 camadas de autenticação, né, que envolve bandeira, que envolve banco emissor e o estabelecimento comercial. E ele tem por objetivo tentar validar se a Mafê é a Mafê no momento que está realizando aquela compra, dado que a gente está falando de uma compra digital e que a gente tem todo o processo de insegurança, de saber se tem alguém usando seu método de pagamento ou se você é você mesmo. E vale abrir um parêntese sobre a super discussão de 3DS que tem, principalmente no Brasil, mas em vários países da América do Sul, que é a adoção. Tem muito questionamento, e eu queria abrir esse parêntese, porque a gente está com os gigantes do varejo aqui, e tem muito questionamento com relação ao uso do 3DS, com relação à conversão de vendas. Puxa, se eu colocar esse método aqui, que vai tentar autenticar se é a Mafê, puxa, será que isso eu não estou criando um atrito? Quanto disso vai derrubar a minha conversão? E, puxa, custou caro trazer a Mafê para essa fila.
Então, tem muita discussão a respeito disso e, ao mesmo tempo, é uma ferramenta bastante utilizada para questões de segurança. E por que eu quis abrir todo esse parêntese? Porque hoje em dia, no mercado de pagamentos, tem formas bastante inteligentes de uso do 3DS. Então, sim, existe uma grande fatia, né, da solução de autenticação que gera fricção, e aí eu não sei se vocês já passaram por essa situação, mas dizendo na prática como funciona, de repente estou comprando uma passagem aérea, como a gente falou aqui, que tem um ticket médio maior, e aí, puxa, ele me pergunta, olha, me digita aqui 5 números que eu mandei no seu celular. Interrompe meu fluxo de compra, né? Eu tenho que parar, ir para o SMS, pegar os números, ou ir para o aplicativo do banco, voltar, gera uma fricção. E tem formas bastante inteligentes da gente evitar que esse fluxo, que tem que ser um fluxo para uso benéfico, para converter mais e não converter menos, tem formas inteligentes de uso. No mercado de cartões, no mercado de pagamentos de uma forma geral, o que eu tenho visto é que ele é um grande recuperador de transações que eu perderia. Então, puxa, se eu tenho alguma dúvida, se aquela pessoa é aquela pessoa, ou se, puxa, eu tentei um outro método de pagamento anteriormente, ele foi negado, foi recusado pelo banco emissor. Então, normalmente, o uso do 3DS, ele tem sido aplicado de forma inteligente para recuperar aquilo que me parecia fraude, ou que me parecia uma perda, ou porque o banco negou. Então, ele sempre entra como uma alternativa de uso inteligente diante de uma insegurança durante o fluxo transacional. Então, ele não é, na maioria das vezes, aplicado na primeira tentativa, ele é geralmente na segunda, para evitar, portanto, um atrito ou um fluxo transacional um pouco mais moroso. E imagina que aquela transação que eventualmente já foi negada por um banco emissor, que você já perderia, que você já teve o custo de captação, puxa, a sua última alternativa seria, deixa eu checar se é má fé mesmo, ao invés de negar essa transação, eu uso essa solução 3DS, autentico a má-fé, e existem vários tipos de autenticação que depois a gente pode bater um papo sobre também, mas existem autenticações silenciosas e outras, como o challenge que eu comentei aqui, te pedindo 3 dígitos que eu te mandei no celular, enfim. Bom, no final do dia, o uso inteligente, ter uma estratégia de uso do 3DS diante de uma transação que já seria perdida, é o que eu mais tenho visto no mercado, porque ele reduz essa perda que você teria em termos de captação, de custos que você já teve para trazer a má-fé até aquele momento de compra. Então, tem uma discussão enorme de conversão. O Brasil está bastante avançado frente a outros países, mas não tão avançado frente à Europa, por exemplo, que tem adoção total. E a forma do avanço que eu tenho visto na nossa região em especial é esse uso mais estratégico, mais inteligente, de você tentar recuperar transações que eventualmente seriam perdidas com a autenticação e, obviamente, converter aquela transação e evitar qualquer tipo de perda. Esse é o cenário ideal, né? Esse você é o cenário. ter segurança, né, na autenticação e simplicidade, certo, Nubil? Sí. Quando investir nisso? Qual o momento? El asunto es qué riesgo tenemos de las operaciones con cartón de crédito. El chargeback en nuestra operación es muy bajo. La inadimplência é muito baixo. El no reconhecimento da operação é muito baixo. Pero cuando falo muito baixo, ¿no? En un ticket medio, baixo. Entonces, às veces, lutamos contra el departamento comercial que quiere convertir todo, ¿no? Y no quiere que nada se pare en el medio entre la decisión de compra y el pagamento. No sé si ustedes tienen esa briga, pero una briga boa, ¿no? Porque de alguna manera todos queremos vender, ¿no? Sí. Los financieros también queremos vender. Más, este tipo de situaciones en nuestra compañía ainda podemos apostar un poco de que no tenemos hoy un problema serio como pueden tener otras áreas de negocio con respecto al rechazo de las operaciones, ¿no? Pero creo que todos llegamos, en la medida que lo sepamos implementar. Creo que ella lo ha sabido vender muy bien, ¿no? De la manera que lo colocó, casi me siento en falta de no tener, ¿no? Y son cosas que uno tiene que repensar y llevar a frente. Cuanto más seguridad haya en operación, es mejor para todas las unidades de la compañía, ¿no? Sim, a gente não pode correr esse risco, né? Nenhum risco.
E na Magalu, como que é essa questão? Quando que vocês decidiram investir pesado mesmo nessa questão da segurança? É parte principal, assim. Quando você fala de uma operação não confirmada, na operação de chargeback, você tem um custo tremendo. Tanto custo de processamento, custo financeiro, e, enfim, uma série de colaterais, né? Mas assim, um ponto que eu queria agregar aqui para a discussão a etapa do 3DS, ela é a etapa final, como a Juliana colocou, né? Você tem etapas que precedem isso, você consegue pegar as pegadas do cliente, né? Então você tem mecanismos para saber qual aparelho, se esse aparelho é sempre aquele utilizado. Você tem uma nota do cliente, a gente tem um grupo de estatística acompanhando, e tem uma nota desse cliente baseado no comportamento de uso e o momento transacional, o canal, né? Então você atribui isso na hora de aprovar esse cliente, né? Aonde esse produto está sendo entregue, qual tipo de produto que essa operação está sendo realizada. Então, tem uma série de pegadas que são trabalhadas para você evitar, de fato, colocar mais uma barreira e essa barreira impor aí, eventualmente, uma perda dessa venda. Mas chega um momento que isso acaba derivando, com o score que você tem algum tipo de dúvida, acaba derivando por uma análise de validação, né? A gente tem testado algumas opções, né? Não só opções de validação como o 3DS, mas opções até de validação com Open Finance. Então, tem validação de FACE, validação de Open Finance, porque a gente tem ticket altos, né? Tem a geladeira, tem o fogão, tickets altos. Então, vale a pena, dependendo do tipo de operação e do score da transação, além do 3DS, fazer alguns mecanismos para validar esse cliente, né? Mas é super necessário que esse cliente tenha segurança da operação, e para a operação de varejo marketplace não tem como ser... Existe essa disputa com relação comercial e área de pagamentos e área de risco, né? Que tipo de medida você vai ser trabalhada, né? Mas tem que chegar numa equação. Porque no final do dia, todas as áreas aqui no Magalu acompanham essa operação, inclusive comercial, de minuto a minuto. Então, se tem algum desvio de autorização, a gente já sabe que tem alguma coisa estranha, e um time já cutuca o outro, a coisa já influencia, e tem uma operação de cash margin. Então, se você tem muito chargeback, o cash margin, para quem ainda está de vendas, vai ter trabalho. Mas, ao mesmo tempo, se você tem um índice de negativa muito alto, quem está no pagamentos, no risco, também tem um problema. Então, é um processo casado, conjunto. Né? Pois essa questão da segurança é o que deixa a empresa com uma reputação ainda lá em cima, né, Rodrigo? Sim, isso é interessante, porque se você parar para pensar, no nosso caso, o checkout começa na escolha do formato de retirada ou frete, passa pelo pagamento e termina no finalizar pedido. Mas a estratégia de pagamento, ela vai muito além do momento de checkout, né? Então, como foi falado aqui, você ter uma estratégia, por exemplo, de autenticação de 2 fatores em login, novos dispositivos, por exemplo, traqueando o dispositivo, você já tem talvez uma camada de proteção contra fraude, invasão de conta. E no pós-venda, isso é super estratégico, porque da mesma forma, né? Você pode ter, como a gente tem, o antifraude e algoritmos internos, que também no time de ciência de dados, que arbitram se a gente manda ou não para o antifraude com base também em score interno, dado que a ferramenta de antifraude usualmente é um pouco mais cara. Então, você começa a trabalhar com soluções internas e externas pensando em otimizar essa equação. Literalmente é uma otimização de equação lá do cálculo da faculdade. Para o cliente que já foi, por exemplo, teve uma transação negada ou que foi reprovado no antifraude, no algoritmo interno e no antifraude, é uma venda que, em teoria, chegou no fim da linha, né? Mas se você joga para um fluxo de 3DS, você pode recuperar uma venda que já teria perdido. Então, eu acho que a mensagem principal da visão que a gente tem é essa. A estratégia de pagamento não é só uma estratégia de checkout, ela precisa considerar todo o contexto de conta, de segurança, de gestão de dados e o pós-venda também. Processo de disputa, enfim, é algo que de fato precisa de time dedicado e precisa de uma visão, uma estratégia completa de quais são as alavancas, quais são os planos de ação, quais são os indicadores que a gente está querendo alcançar e poder fazer uma gestão desse ciclo. Muito bem. E para a Flixbus, Edson? É legal. A gente tem, assim, eu acho que todas as decisões que você faz no checkout são trade-offs, né? E segurança sempre está envolvida. Por exemplo, você vai ter, no caso da gente, a gente não tem conta cliente. O que é conta cliente? Você quer fazer o cadastro. Qual o seu e-mail? Qual o seu telefone? Qual o seu nome? Qual companhia aérea tem? Hoje, você vai ver, os companhias aéreas do Brasil, eu nem imagino tanto que eles estão perdendo de conversão
uma questão da dificuldade de login, que é um problema recorrente das maiores companhias aqui, para não citar nomes específicos de produto. Né? Imagina o problema que eles não estão tendo com isso. Isso tudo foi feito do lado deles por conta de problemas de fraude de cartão de crédito. Por conta da natureza, você não compra... Você vai comprar na Magalu hoje em dia uma geladeira, você quer que a geladeira chegue amanhã. Passagem aérea daqui a 2 meses. Tem uma coisa da natureza do ciclo do produto, do ciclo do serviço, que facilita muito a vida de quem vai fazer fraude de cartão. Demora para se perceber, mas não demora. Então o problema de chargeback vira enorme. No caso deles, por exemplo, eles tiveram essa dificuldade. A gente, pelo ticket médio mais baixo, não tem. Então, como a gente tem dados obrigatórios do regulatório do setor, como o CPF, a gente já consegue fazer muita coisa a partir disso. Então, assim, hoje a gente tem o CPF do cliente, que é obrigatório para ele conseguir comprar uma passagem de ônibus. Com isso, a gente consegue fazer bastante coisa. A gente decidiu não criar uma conta cliente, ou seja, faça seu login. A gente também não faz o Second Factor Authentication, porque, pelo perfil do nosso cliente, a gente tem muito problema de entregar isso no SMS, ou a gente tem problemas de consent para envio de dados pelo WhatsApp, porque o WhatsApp é maravilhoso para o Second Factor Authentication, mas as pessoas usam o WhatsApp, 95% dos brasileiros usam recorrentemente. Então, mas a gente tem um problema de pegar aquele check do cara dizer que pode usar o WhatsApp, o que para uma empresa europeia é um problema enorme de privacidade de dados. Mas vamos fazer por e-mail. E-mail já funciona um pouco melhor. Muitas vezes o usuário está sendo comprado por agência de viagem. Isso, quando acontece, eles não compartilham o e-mail do usuário, gera um outro problema. Então, hoje, por exemplo, a gente tomou a decisão no Brasil de não usar Second Factor Authentication e usar o CPF para medidas de segurança, tá? Usando também uma plataforma robusta de prevenção de chargeback quando o pagamento é por cartão. Então, eu acho que cada caso é um caso. No meu setor, a gente preferiu, assim, e a concorrência é tão grande, assim, com outras plataformas boas online, que tem pouquíssima fricção, que a gente decidiu remover algumas barreiras de segurança pela natureza do ticket médio. Agora, se eu vendesse passagem de R$5.000, e não que é o preço do ticket médio da Magalu, e não o meu caso, que é o caso da Assistcard ou da Drogasil, que são tickets de vocês nem tão baixos. Então, eu ia puxar esse assunto. Mas no nosso caso, da Assistcard e da Flix, mas o meu talvez seja um pouco mais alto do que o da Assistcard, mas assim, são tickets mais baixos. Então a gente consegue remover mais barreiras porque a gente tem menos exposição a esse tipo de fraude. Agora, 3DS não deixa de ser uma estratégia, assim, principalmente em alguns nichos, em alguns países onde a gente opera, pela natureza do preço da passagem, etc., é um negócio fundamental. Hoje a gente está estudando medidas de segurança na Europa que são enormes. No nosso caso, a fraude ocorre de forma muito mais interessante. Hoje em dia, eu tenho mais meus concorrentes tentando me fraudar para poder bloquear, sem aumentar o preço da gente de forma artificial, do que fraude de cartão de crédito. Aí é outro investimento em segurança no checkout. Não imaginaria isso. O setor de ônibus é terrível. Então, a gente tem uma série de coisas que acontecem aqui nesse sentido. Meu investimento está mais nessa direção. Em termos de fraude de pagamento, a gente usa ferramentas padrão e a gente reduz o máximo de fricção. É um case bem diferente desse desbalanço. Eu não tenho briga da área de comercial com a área de pagamentos hoje. Porque realmente a estratégia é vender o máximo possível, porque a gente está menos exposto à fraude. Mas eu já tive casos no passado em que isso era diferente. E outra coisa, assim, a gente nem mencionou a inteligência artificial ainda, né? A inteligência artificial ela é maravilhosa para muitas coisas, mas para fraude e segurança especificamente, é um investimento que ainda é muito difícil. Por quê? São o que a gente chama de modelos sempre supervisionados, né? Você não tem certeza sobre o que é uma fraude, você não tem certeza, mesmo quando você vai tratar, usar um grupo, uma base de dados para tratar o seu modelo de inteligência artificial, você não tem certeza sobre o que foi ou não uma fraude. Isso dificulta muito o modelo. Não são modelos de classificação simples como em outras áreas de aplicações de inteligência artificial. Então, para esse uso específico, o risco de você estar bloqueando, ter muito falso positivo, bloquear muito mais clientes do que precisaria, com regras simples, ele é enorme. Então, curiosamente, o que a gente tem de mais avançado hoje ainda não atende esse problema especificamente. Em muitos casos, né? Em alguns outros talvez se aplique. Depois eu queria ouvir a Juliana sobre isso também. A inteligência artificial, ela ainda, eu diria que, ela já está presente, né, de forma ostensiva, principalmente em meios de pagamento. Mas, de fato, acho que ainda existe um caminho. Em alguns momentos, ela tem sido bastante positiva para a detecção, mas, principalmente, quando a gente fala de emulação de situações, tem algumas situações que ela, inclusive, traz um challenge adicional para nós de prevenção à fraude de uma forma geral. Mas queria fazer uma conexão com uma fala a respeito da questão da fricção, né? Porque a gente falou aqui sobre a indústria de ônibus, não sei se é assim que é a melhor forma de mencionar o nome da indústria, né? E você falou, puxa, nós não temos conta cliente, né? O cliente, enfim, coloca o CPF dele, você tem a menor fricção possível para que ele compre, enfim, aquela passagem aérea e siga o fluxo transacional. Ainda assim, aí queria conectar esse ponto com o que eu comentei de 3DS silencioso,
ainda assim tem um pequeno espaço ali para o 3DS, porque o 3DS ele tem algumas ramificações, né? Ele tem a ramificação do challenge, que ele te manda uma mensagem, que para o teu público, por exemplo, é um público que você fala, putz, essa mensagem, não sei nem se o cara, sei lá, às vezes tem creche no celular, tem 3G, tem um celular que vai ter a capacidade de receber aquela mensagem, que é super genuíno do segmento. Mas a gente também tem a outra modalidade do 3DS, que em termos técnicos na indústria de pagamentos a gente chama de Data Only. E o Data Only propicia uma camada de segurança adicional, sem atrito, um pouco mais silenciosa, eu diria. Tem uma questão com relação ao liability, que vocês mencionaram aqui, né? O Data Only, ele mantém a responsabilidade da transação do lado do estabelecimento comercial. Todavia, você passa a entregar para o banco emissor mais dados do que ele tinha acesso. E todos vocês mencionaram aqui sobre momentos diferentes no fluxo de compras, onde vocês estão capturando mais ou menos dados. Puxa, eu sei qual é o dispositivo que eu estou usando, eu conheço aquele IP que a Juliana está conectada, a geolocalização parece ser a mesma que ela sempre usa. Todos esses dados, que são dados silenciosos, que nós, usuários... a gente não imagina. A gente nem sabe que eles existem, mas, puxa, se eu, Juliana, estou comprando sempre do CEP 1234, região tal, mesmo celular, e os modelos de prevenção à fraude mais sofisticados, eles conseguem, inclusive, observar com uma certa precisão se, por exemplo, a pessoa está segurando o celular na mão direita ou na mão esquerda, e qual que é o hábito de consumo daquela pessoa. Então, os sistemas, eles são... Nisso. Até nisso. E quando eu falo de Data Only, quando eu falo de uma autenticação mais silenciosa, ela chega a essas camadas. A saber se a Juliana é a Juliana, se a Juliana está num IP, né, numa localidade conhecida, se a Juliana está comprando de uma rede de Wi-Fi usual, de um mesmo celular, e, poxa, a Juliana normalmente segura o celular com a mão direita, a pessoa que está fazendo a compra segura com a mão esquerda. Todos esses dados, eles podem ser capturados de forma muito silenciosa durante o processo de compra, e aí isso, obviamente, atende mercados como o mercado aqui de ônibus, que nós mencionamos, onde a gente captura menos dados, mas ainda assim são dados valiosos, e a partir do momento que esses dados saem da camada só do estabelecimento comercial, que hoje já tem sistema neural, que vocês comentaram, um score interno, uma série de ferramentas que todos nós aqui investimos, a partir do momento que isso deixa de ser de acesso apenas do varejo e passa a trafegar para o banco emissor, você também pode aumentar exponencialmente a conversão de vendas. Hoje, o que eu observo no mercado é que a gente tem uma gama enorme de informação e a maior parte desses dados, de certa forma, ainda ficam em posse do varejo, por N motivos, né? Porque isso exige termos e condições de você compartilhar dados, enfim, você precisa, obviamente, ter toda a parte de Lei Geral de Proteção de Dados aplicada, mas eu vejo que ainda tem uma grande oportunidade desses dados silenciosos trafegarem até a camada do banco emissor, para que ele possa, portanto, aplicar o Data Only e autenticar essa transação. Então, tem um caminho aí enorme. Obviamente, eu estou falando aqui do finalzinho, como a gente já falou, né? Tem o 3DS, que é um pouco mais atritoso, mas tem o Data Only, que eu acho que é uma camada que pode também converter vendas de forma silenciosa, invisível, e que também, no final do dia, coopere de forma positiva para a conversão de vendas. Pois é, eu falo que os meus dados, eles estão nas mãos, não de Deus, de Google. Estão nas mãos na mão de Google. De Google. Muito bom. Porque a gente sempre aceita os termos e condições, né? Então, exato. Realmente. Na Magalu, a gente estava falando de ticket, né? Tem produtos mais caros e produtos mais baratos também. Como que você vê esse peso, né, que tem de produto ou de investimento na jornada do cliente? Como fazer esse equilíbrio, essa equação? Tem mais complexidade do Magalu, porque o Magalu tem outras operações que tem uma natureza de atividade diferente. A Magalu tem uma operação de delivery chamada Equifome, que no interior é super forte. Nossa, na família dos meus pais é Equifome. Então. E é um checkout totalmente diferente, um checkout express, é um tipo de ticket, de relacionamento. Tem a operação da Kabum, que são TVs, games, enfim, que é um ticket até mais alto que o do Magalu. Tem a operação de Netshoes, que é artigo esportivo. Então, a infraestrutura por trás disso é única. Essa operação que eu comentei do Magalu Pay da Fintech, ela atende todas essas operações. Você
provém essa solução de uma forma única, com uma única interface, só que você vai fazendo ajustes naquilo que você vai indicar com relação a transacional, produtos de crédito e assim por diante, né? O que facilita nesse tipo de operação, que você acaba tendo muita informação. Você não tem informação só do Magalu, você tem informação de todo o ecossistema. Isso acaba ajudando até na identificação e na forma como você trabalha o score desse cliente, né? Um processo super diferente. E aí também trazendo uma pimentinha para a conversa, você está falando de IA, né, das diferenças, né? A forma de comprar também vai mudar, né? Em termos de checkout, a dinâmica conversacional, né? Então, todo esse processo que a gente está falando agora, e tem muita coisa por trás, várias camadas, né? Data only, 3DS, autenticações, vai ter uma camada adicional, porque a forma de comprar vai ser diferente, o canal até que esse cliente vai fazer esse tipo de interação vai mudar, e o tipo de segurança que você vai dar confiança para ter esse pagamento mais fluido e mais invisível também muda, né? Então também é um ponto aí que acho que depois queria ouvir a perspectiva de vocês aí. Deixa para o final da conversa aqui. Vou querer ver a visão de vocês, de como que vai ser no futuro mesmo, como que a gente vai fazer compras no futuro. Vai ser com um piscarzinho de olhos? Como é que vai ser? Bom, sobre esse tema ainda, né, desse peso dado para o produto, investimento, se vocês quiserem contribuir também ao que o Fábio já falou. Posso trazer o que você falou do ticket, né? Querendo ou não, são mais de 50 mil SKUs diferentes no e-commerce hoje, juntando e-commerce próprio e marketplace, com a gama de ticket e tipo de compra e regulamentação diferente também, né? Quando a gente fala de venda de medicamentos, especificamente, tem uma série de regulamentações da Anvisa que a gente precisa seguir, que tornam um pouco mais difícil a gestão. Online não vende com receita, né, por exemplo. Então, de receita digital a gente já está fazendo. Foi o primeiro e-commerce. Receita azul, amarelo não vende online. Depende do caso. Cada medicamento tem alguma lista de medicamentos que a gente consegue, mas essa lista vem da regulamentação. Entendi. Alguns a gente consegue, outros a gente não pode. A gente foi o primeiro e-commerce de medicamento do país em larga escala. Hoje a gente tem mais de 2.500 farmácias entregando medicamento. Só que é isso. O meu ponto que eu ia linkar com o que você falou é que nessa estratégia, nessa gestão de pagamento, de fraude, de risco, não dá para ter uma regra geral. E mesmo no momento em que você delega a decisão para um modelo de machine learning, por exemplo, ainda assim é um modelo supervisionado. Não posso trazer muitos detalhes, porque os fraudadores também são muito criativos do nosso lado. Impressionante. Mas, com certeza, para produtos de ticket mais elevados, como os emagrecedores que a gente tem agora, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, você não pode tratar com as mesmas regras de antifraude, de segurança, do que o de pirona. Então, eu acho que esse é o desafio que precisa ser descoberto, né? Como que você personaliza a sua estratégia para cada necessidade específica do seu negócio. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo e a gente está descobrindo, a gente não sabe a resposta, como que machine learning, AI e todas essas novas tecnologias podem ajudar a gente nesse processo. Hoje, tem muita tese sendo investigada do nosso lado, muito investimento em ciência de dados, em modelos que a gente está construindo, mas poucas teses ainda se pagam. Então, é uma boa descoberta e um ótimo lugar para se colocar uma lupa, se colocar energia nos próximos anos, entender, dado que não existe uma regra geral, que a gente precisa personalizar, que nossos negócios são super complexos, com necessidades que mudam não só de SKU, mas de estado. Tem estados que têm maior concentração de chargeback e fraude que outros. Rio de Janeiro e Bahia, do chargeback. Porque a gente é campeão de... Minas Gerais também é bom, mas Rio de Janeiro e Bahia é campeão, né? É difícil. Não sei se é igual em todos os setores, mas no meu é incrível. No nosso caso, se aplica isso aí. Eu sou cearense, fui olhar por curiosidade, o Ceará está em 7º no nosso lugar. Então, dado que você vai ter que hiperpersonalizar a sua estratégia, você precisa de um nível de inteligência computacional que você vai precisar alocar nisso, né? E descobrir a melhor maneira de alavancar os seus resultados, porque no final da conta é P&L, a conta de chargeback, a conta de risco, a conta de receita. Como que você vai conseguir achar um bom equilíbrio e boas respostas para esse futuro? Edson, qual o papel da liderança executiva nessa tomada de decisões, na hora de escolher, colocar alguma tecnologia nova? Eu gosto muito do que ele colocou sobre, no final das contas, é uma empresa. É ganhar mais e gastar menos. É a grande verdade. E o que acontece? A gente quer aumentar a receita. O que é aumentar a receita nesse caso? Você tem uma estratégia integrada de marketing com meio de pagamento, é uma forma. Outra forma é você ter uma estratégia com um fluxo de vendas,
regras claras de até onde vai a venda e até onde entra as regras de defesa do ciclo de checkout. Então, assim, eu trabalho muito mais como, é claro, um garantidor da visão, ou seja, eu tenho que garantir que o que é trazido pelas equipes é integrado na visão estratégica da empresa, que isso tem papel na discussão estratégica e não só na etapa final, vamos dizer, da discussão. Em segundo lugar, uma vez que isso faz parte da estratégia, ou seja, que a gente tem pontos no nosso roadmap que são exclusivamente voltados para essa discussão de pagamentos. Uma vez que isso é feito, como é que isso é cascateado de volta para as equipes em forma de prioridade? Então, assim, isso tem que ser feito de forma integrada. Como eu falei, são interfaces entre as equipes. Então, na posição da gestão da empresa, hoje aqui, pensando no cargo de CEO, como é que isso entra na discussão? Muitas vezes é mediar decisões entre o quanto a equipe de operações vai ter trabalho se a gente colocar uma camada adicional aqui e isso gerar problemas de atendimento ao consumidor, por exemplo. E quanto isso vai trazer mais de custo? No final das contas, é sempre uma conta do tipo, quanto vai trazer mais de gasto, colocar isso aqui, versus quanto vai trazer de receita. Se eu colocar essa regra adicional de fraude, quanto eu vou estar diminuindo de chargeback versus o quanto eu vou estar aumentando de conversão de vendas que não teriam acontecido. E pensando do ponto de vista de LTV, como essas vendas vão tornar recorrentes, porque você às vezes não está perdendo só a venda de hoje, você está perdendo um cliente. E aí uma perda totalmente diferente. Como é que você faz essa conta? Quem faz essa conta muitas vezes é a equipe de marketing, a equipe de vendas, mas como é que você olha para isso de forma estratégica e cascateia para as equipes? Acho que a visão hoje da gestão central da empresa, vamos colocar na posição de CEO ou na posição de CFO também, que tem muito esse papel central de gestão, é muito de entender realmente como coletar todos os inputs da equipe, consolidar em uma estratégia só e cascatear de volta em forma de prioridades que se conversam entre as equipes. É um pouco vago, mas é bem esse o papel, tá? O CFO, ele está ali pensando nas finanças, claro, mas ele também precisa ter um pouco de ousadia para tomar essa decisão, né? No, yo creo que el CFO del pasado estaba 100% focado en la contabilidad de impuestos y modelo fiscal. Hoy somos un brazo de la venta, ¿no? Hoy somos mucho más operativos, orientados a vender que a controlar. Controlamos, sí, hacemos esas tarifas básicas, pero también somos parceiros con los comerciales, ¿no? En el día a día. Yo creo que hemos marcado realidades diferentes para las diferentes empresas también, ¿no? Oye, mi preocupación mayor no es la seguridad, porque, como falamos, no tenemos ese riesgo, pero que no tenemos que desatender, ¿no? Hoy, mi problema es cómo me adapto a todo lo nuevo que el mundo de las finanzas está colocando encima de la mesa. Hoy, la adaptabilidad, para mí, es un tema mucho más além da seguridad, porque todos los días tenemos PIX parcelados, diferentes modalidades, carteras, parcerías con parceiros muy importantes. Nos trafegamos mucho de las ventas de agencias de viajes menores a través de nuestros medios de pagamento. Nos cobramos en nombre de ellos y pagamos para él la comisión de la venta. Para mí, eso hoy es mi preocupación. ¿Cómo acerco ese parceiro a mi negocio? ¿Cómo fidelizo ese parceiro conmigo? Y cómo enfrentamos el mercado juntos, dando productos, servicios, cobrando su comisión, adelantando su comisión. O sea, hay un montón de servicios atrelados a la operación con cartón de crédito que hoy estoy muy preocupado de desenvolver, ¿no? De facto, nuestra compañía tiene un equipo dedicado a esta parcería, porque los problemas que tenemos aquí en Brasil no son problemas, son desafíos, ¿no? Los problemas son otros. Los desafíos que tenemos aquí en Brasil son los mismos que tenemos en toda América Latina, ¿no? Inúmeros medios de pagamento, que todos tienen que estar disponibles y que no queremos perder ninguna operación. Y esa unión que tenemos con el cliente de poder ofrecerle nuestra plataforma para trabajar juntos, ¿no? No sé si en los casos de vocês tienen que salir de achicar, ponerme dentro de la agencia de viajes, que es un canal sumamente importante para nosotros. 40% de nuestras ventas llegan a través de agencias de viajes. Y no se estar de lado a lado frente al cliente, estamos juntos, porque es nuestro medio de pagamento que está ahí cobrando y haciendo parte del negocio de nuestro parceiro. Hoy tenemos grandes compañías que son parceras nuestras que nos cobramos por ella, ¿no? Latam, la compañía en toda América Latina, nos cobramos por ella la parte de seguro de viaje, una parte del negocio. Entonces, todos pensaríamos, Latam, en medio de pagamento, resolvería excelentemente esto, pero ellos decidieron que no seamos parte de ese negocio. Ser parceiro de ese tipo de compañías nos exige un nivel de seguridad, un nivel de desenvolvimiento, un nivel de adaptabilidad
muy importante. Entonces la compañía dijo, ¿dónde tengo que invertir? Tengo que invertir en poder tener un equipo que pueda dar respuesta rápida, porque aparte de esto, todo esto surge, un contrato, pues tiene que estar hoy mismo ya operando, ¿no? Y creo que ahí es donde va, si usted me pregunta dónde va, no esa preocupación de investimento, es tener parceiros que operen correctamente y poder ofrecerles juntos a nuestros parceiros soluciones, porque esa es la palabra mágica, ¿no? De ofrecer soluciones a nuestros parceiros y estar juntos al mercado. Ahí es donde, de alguna manera, tenemos que pensar en todo eso, y eso no tiene nada que ver con operaciones de contabilidad, impuestos, modelo. Eso lo tenemos que pensar juntos porque es el brazo armado que llega al cliente que está comprando y que ofrecemos juntos soluciones. Aí não sei se responde a sua pergunta. Com certeza. E agora, Fábio, falando da Magalu, né? É uma empresa que sempre inovou, a gente vê até pela figura da Luísa, né? Trajano. Então, na hora de escolher, né, essas tecnologias, tem muito a ver com a cultura da empresa também. Super, totalmente. A decisão do Magalu é desenvolver tecnologia proprietária. Então, a gente tem um grupo, isso desde a operação começou há 67 anos no interior de São Paulo, Franca, uma loja física que fez movimento para online, no caso único, né, de loja física ser um grande player relevante no mundo digital, né? Todo parte do processo, parte da decisão, você perguntou da decisão estratégica, da cultura de trabalhar a inovação dentro de casa. Então, a gente tem um grupo de desenvolvedores, alguns milhares, alguns de desenvolvedores, né? E tudo aquilo que envolve tecnologia é feito dentro de casa. Pagamentos também dessa forma, né? Nós somos uma IP, temos a licença do Banco Central como IP, temos uma licença do Banco Central como EF, todo o processo de gateway, processo de risco, conta digital, integração direto com o Pix, integração com o Open Finance, tudo aquilo que envolve esse processo, a decisão foi feita dentro de casa, né? Cabe para todas as empresas? Eventualmente não, pela escala, pelas decisões de negócios, né? Mas dentro do Magalu esse é um fator de diferenciação, né? A visão é ser uma plataforma, parte da plataforma, essencial, como a gente discutiu aqui, é a etapa de crédito e de pagamentos, né? Então, super relacionado à estratégia, sim. Muito bem, o nosso tempo está chegando ao final, então eu queria essa rodada agora, falando sobre essa visão de futuro, como que vocês imaginam que as pessoas vão consumir, vão realizar os seus pagamentos, não só online, mas também fisicamente, e os desafios para chegar nesse futuro e considerações finais, começando aqui com a Juliana. Boa, perfeito. Queria tentar conectar com o advento da inteligência artificial, né, que está todo mundo falando e, enfim, acaba que sendo um assunto mais presente pensando em futuro. O que eu imagino, né? A IA, até tive uma conversa nessa manhã sobre isso, a IA ela ainda tem sido usada muito de forma recreativa, eu acho que a gente está usando 10% ou menos da capacidade do que a gente tem de construir. E aí, conectando isso com meios de pagamento, com pagamentos invisíveis, principalmente, o que eu imagino é que, futuramente, a forma como a gente está lidando com a IA, ela vai ser cada vez mais personalizada. Hoje, a gente tem usado IA para pequenas atividades, né? Quero traduzir um texto, me ajuda aqui a propor um texto XPTO para alguém, ou quero fazer um roteiro de viagem, me dê um roteiro para 3 dias em tal lugar. Mas hoje a IA ainda está numa fase onde ela tem proporcionado respostas que são comuns para a grande maioria. Então, fazendo um paralelo com o que eu comentei de viagem, quando eu peço um roteiro, por exemplo, um roteiro para Orlando, 5 dias, ele vai falar: olha, você vai para Disney, você vai para tal lugar, porque a grande maioria das pessoas que visitam Orlando vão para esses lugares. O que eu imagino de futuro? Isso cada vez mais personalizado. Então, por que eu trouxe esse exemplo? Porque isso, na minha visão, os canais de venda ao longo do caminho, eles também serão alterados. Hoje, ele já sabe que tipo de comida você gosta. Exatamente. Então ele já vai falar, olha, no restaurante tal você vai, né? Juliana, eu sei que você não gosta de parques, então você vai para Orlando, eu sugiro que você vá para a praia A, B, C, fique no hotel X, Y, Z. E, poxa, eu recomendo aqui essa plataforma para você finalizar a sua compra agora, já conversando com a inteligência artificial. Então, eu acho que tem um caminho de personalização de compra absurdo, porque hoje a gente ainda é bem generalista, e uma mudança, talvez, ou a criação de um novo canal de vendas que usualmente a gente ainda nem explore.
Eu, honestamente, eu não duvido que daqui a um ano nós estejamos fazendo compras nas plataformas de inteligência artificial e não necessariamente no varejo de uma forma usual como temos hoje. Eu, honestamente, acho que o futuro tende a esse caminho, com uma integração desde o momento da busca até o momento da escolha do canal e pagamento. Eu acho que isso tudo vai estar integrado e eu acho que daqui a um ano a gente vai estar nesse patamar. Faz todo sentido e a gente vai ter uma nova entrevista daqui a um ano, então, para checar. Tomara que estejamos indo para esse caminho e que, enfim, consigamos usar a inteligência artificial não só de forma recreativa, mas que personalize a nossa experiência de A a Z no processo de compra. Vou seguir o fluxo agora, no Bill. No, coincido con él a 100%. Creo que el mundo va a virar adentro de AI en sus diferentes plataformas. Hoy, de fato, cuando uno entra en Google, quien contesta es la AI, ¿no? Uno ya es diferente, la consulta la percibimos diferente. Creo que lo que nos está demorando es, ni todo el mundo sabe interagir con inteligencia artificial, porque la estrategia es saber preguntar, y ni todo el mundo sabe preguntarle a la AI. Mas en la medida que las personas empiecen a usar y empiecen a saber interagir con la inteligencia artificial, eso está ahí, ya llegó. Yo creo que ni un año, yo creo que ya somos parte de eso, ¿no? Quienes de alguna manera empezamos a interagir, la velocidad con que incorporamos a nuestro día a día la AI, a mí me tiene un poco asustado, para ser bien honesto, porque tem gente há fazendo 5 meses terapia. não tinha nada. Tem gente fazendo terapia com a... No, por eso. Há 5 meses no usábamos. Y hoy, en el día a día, todos los días usamos un poco en diferentes cosas. Creo que los viajes van a pasar mucho por eso. En la medida que AI nos conozca, ella nos va a armarnos su viaje a la perfección. Yo ya tengo algunas experiencias muy buenas de poder preguntar correctamente o informar correctamente a AI y ella que me devuelva. Creo que vamos a operar ahí y creo que los medios de pagamento como medios no van a existir, no lo vamos a tangibilizar, van a estar en nuestro celular, en nuestra computadora. No va a ser una interacción que vamos a tener con ellos, ¿no? Yo creo que vamos a clicar, compré, y inteligentemente nuestro celular le va a dar la orden de pago y no vamos a tener una dificultad. No vamos a hablar de medios de pagamento, ya van a estar realmente un poco en la línea con lo que hoy hablamos, va a ser invisible y no va a ser un atrito, ¿no? Yo creo que la difícil va a ser la decisión de compra. Más de una vez que apretamos el clic, lo otro no va a ser visible, va a estar atrás y vamos a ser responsables de fornecer eso, más no va a ser un atrito y creo que no va a demorar tanto, ¿no? Creo que eso está ahí en la mão. Muito rápido mesmo. Fábio? Eu também acho que é até menos de um ano, viu, Juliana? Tomara. Tem coisas aí surgindo, tem novidades aí no forno de mercado como um todo, vai mudar totalmente a dinâmica de compra, né? E quando você fala do componente de A, tem a questão da forma de comprar, contextualizar e tornar o processo mais fluido, mas tem atividades também que vão ajudar tanto no processo de serviço e cliente, na oferta de crédito, no pós-venda, né? Tem coisas que já estão surgindo aqui com relação ao nosso mundo que é de pagamentos, né? Isso já está... Tem algumas coisas que a gente já está conseguindo incorporar, tanto em modelos, tanto na questão desse processo de opções de pagamentos, isso é uma coisa mais fluida, né? O cenário aqui, acho que talvez aqui 6 meses a gente tem que fazer um podcast falando novidades aí, mas tem bastante coisa no forno surgindo aí, gente. Muito bem. Rodrigo? É sempre difícil fazer esse exercício de futurologia, né? De tentar adivinhar. Eu acompanho muito o mercado financeiro e você pega as previsões de ações dos melhores fundos, com as melhores cabeças, com os melhores modelos, e sempre erram. Então, quem que sou eu para tentar também adivinhar o futuro da IA? Mas o que me ajuda sempre nesses momentos de pensar a longo prazo, em vez de focar no que pode mudar, é focar no que não muda. E no caso do nosso mercado, que não muda, que hoje o maior ativo que a companhia tem é o atendimento personalizado, é o cuidado com o cliente, é estar perto, é ter um calor humano. O desafio, obviamente, é como que a gente deixa o digital fornecendo também um calor humano para o cliente. Mas essa visão de cliente no centro, de cuidado com saúde, de uma saúde integral que vai além da compra de medicamento, porque é relevante isso do começo da empresa, né? Também tanto Droga Raia como Drogazil, no início do interior de São Paulo, na época, acesso a
hospital, médico, não era tão fácil. O farmacêutico do bairro era a pessoa que era mentor de saúde da comunidade. Então, essa cultura não pode se perder, isso não pode mudar. Então, a minha principal aposta é que produto, checkout, IA são meios para um fim. A gente vai, com certeza, ver transformações disruptivas. Talvez, de fato, o cliente não vai abrir mais o aplicativo da Drogasil para comprar um medicamento. Ele vai perguntar no GPT, no Gemini, e vai ter uma integração lá que vai chegar na casa do cliente. Mas o que não vai mudar, tenho certeza, que é achar maneiras mais eficientes de servir ao cliente e que sejam rentáveis também, porque não é um negócio, a gente precisa pagar. Eu acho que isso realmente é um caminho, porque as pessoas estão cansadas de não terem esse contato humano, né? Sim. Quando realiza algum contato com a empresa, fica ali falando com robôs destreinados, não é? Muito bem, sua visão, Edson, também. Eu acho que falaram muita coisa legal aqui, eu queria destacar o que a Juliana falou sobre a questão da customização do indivíduo, né? Acho que isso vai ser uma realidade. Acho que hoje, assim, vocês que têm 50 mil SKUs vão conseguir, talvez, saber o que o cliente quer, qual que é o nível de perfil de risco desse cliente, como que faz isso, e sem ele nem saber que você está fazendo isso. Então, eu acho que o nível da customização, combinado com quando a gente avançar a questão das pessoas saberem usar o AI, quando elas sabem usar o AI, elas estão dando mais informações também. E isso vai fazer com que a AI conheça elas melhor também. Então, é um jogo de dois lados, né? Saber fazer perguntas também é saber dar os dados que ela precisa sobre você, né? No final das contas. Acho que tudo isso vai mudar. Sobre a futurologia, tem um negócio legal, assim. Eu acho que um ano atrás a gente poderia dar algum prognóstico que fizesse sentido sobre agora. Agora nós estamos num ponto de inflexão em que daqui a um ano realmente as coisas vão ter mudado muito. As coisas estão avançando. Você fala muito de superinteligência, de ASI, né, de superinteligência artificial. Daqui a 2 anos a gente vai ter substituído 40% dos programadores. Daqui a 5 anos as coisas vão ter mudado completamente. A gente vai ter uma superinteligência artificial. Eu nunca achei que aquela história de ficção de singularity, né, de que a inteligência artificial ia passar a gente, fizesse tanto sentido quanto agora. Tá um negócio assim surreal. Não, aquele filme Her, impressionante como fez uma boa previsão, muito, assim, bizarro. Então, assim, a gente tá num caminho agora que é muito difícil de prever, mas ao mesmo tempo tem coisas que são previsíveis, que a gente consegue entender o que não vai mudar. Em termos de futurologia, a gente tem que olhar para um país específico que está muito na frente, que a gente vai trazer muita coisa, que é a China. A China hoje, em termos de experiência de compra, em termos de segurança, a China também tem muita fraude. Na época da Uber, a gente combatia fraudes desses chineses que faziam fraude no Brasil, tá? Então, assim, eles são muito fortes no combate à fraude, eles são muito fortes no método de pagamento, eles são muito fortes na inteligência artificial, estão liderando no mundo. Então, uma forma mais precisa de a gente olhar o que vem para cá daqui a um ano é olhar o que os e-commerce da China estão fazendo. É assim, acho que é uma coisa. Eu tive experiência de viajar para lá, na época que nem tinha começado isso ainda, eu já fiquei impressionado com a estrutura do país. Quem tem ido recentemente tem falado que assim, é um negócio impressionante. Então eu acho que China é uma referência de onde a gente vai estar daqui a um ano, porque as coisas demoram mais para chegar no Brasil. Agora, onde a China vai estar daqui a um ano, nossa, aí... Daqui a 10 anos. Eu não tinha sabe se tem guerra. Vamos estar todo mundo aposentado porque não tem mais trabalho para trabalhar. Aí está fazendo tudo, né? Eu creo que la IA no va a sustituir, pero va a crear un nuevo trabajo. Y el desafío nuestro es en esa onda, subámonos en esa onda porque realmente va a haber muchas más personas trabajando en trabalhos muito mais inteligentes. Esse é o ponto. Eu quero ver a IA substituir o Gesseiro que está fazendo minha obra, o Ribamar. Isso vai demorar muito ainda para acontecer. Né? Pois é. Mas é isso, não ter a resistência também, né? Porque essas inovações, elas chegam para ficar. E as empresas que acabam negligenciando, elas ficam para trás, sem dúvidas. Juliana, Nobio, Fábio, Rodrigo, Edson, muito obrigada pela conversa, foi extremamente rica, foi ótimo. E que a gente tenha, então, essa oportunidade de conversar daqui 6 meses ou 1 ano. Obrigada. E agradeço você que acompanhou essa entrevista até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Fique atento nas comunicações do Inovativos. A gente se fala numa próxima. Tchau, até!